Eise tov Hashem, Eise tov Hashem, Eise tov, Eise tov, Eise tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov Hashem, Kama tov, Kama tov, Kama tov Hashem. Toda rabba lecha, Asher yitbarach. Toda rabba lecha, Asher yitbarach. Toda rabba lecha, Asher yitbarach. תודה רבה לך, אשר יתברך, ככה שרוצה, ככה שרוצה, ככה שרוצה. Maravilha! Aqui de Zohar Kodesh, Parashá Balak, entre o 38º Perek e o 39º, tem uma relação muito interessante sobre, tanto em Magefá, sobre pragas, também sobre algumas questões, o que desenvolve as pragas e o que potencializa algumas pragas, ou que potencializa o mal em si. Então, assim traz os nossos mestres, e eles fazem uma relação inclusive sobre, como aprendemos na Mishnah, sobre vou citar algumas das 11 razões que trazem Magefá, trazem pragas e epidemias, e entre elas está o mal olhado, né? A má língua, assim também todo aquele que faz também um mau julgamento. Óbvio que aquele que incita também intrigas e brigas também traz naquele momento para as pessoas, e depois essa força vai retornar para essa pessoa. Então trazem os nossos sábios que Davi HaMelech, ele tinha uma forma, um olhar muito especial, e ele inclusive ele trouxe um mal olhado para o que se traduz em português para Golias, e ele, quando olhou para Goliat, a sua testa, ele recebeu uma metsorá, que podemos traduzir como uma lepra espiritual, e foi lá que ele lançou a pedra, como traz em Shmuel, e porque a lepra grudou na testa de Goliat e teve tudo isso, porque o mal olhado fincou na sua testa. Então, a pedra se fincou na sua testa também, certamente ele recebeu essa negatividade. Temos também o mal olhado de Bilam, né? Que temos uma diferença do mal olhado que Davi teve em relação a Bilam, da força espiritual que há o mal olhado. O mal olhado é tudo aquilo que, quando uma pessoa olha para alguém, aquilo que não agrada a pessoa, ela joga um olhar que desagrada. Então isso também é um mal olhado. O mal olhado pode ser quando uma pessoa sente inveja, ou tem um sentimento negativo em relação a uma outra pessoa, ou quando aquilo que uma outra pessoa, por exemplo, está fazendo, irrita a pessoa que está olhando, então ele lança sobre aquela pessoa um mal olhado. Isso é um exemplo. Após 12 anos na caverna, Rabi Shimon Bar Yochai, ele sai da caverna, recebendo os ensinamentos do próprio Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, com o seu filho, Rabi Elazar. Passou 12 anos só se alimentando de uma alfarroba e tomando uma água que nasceu na fonte dentro de uma caverna. Ele tinha que se enterrar durante o dia para se conservar tanto a roupa e também a sua pele, o corpo, e quando ele sai, ele vê um judeu trabalhando em pleno Shabat, que é uma melahá, uma proibição. Ele pensou, como um judeu pode trabalhar no Shabat? Ele estava varrendo um campo, varrendo areia naquele momento lá, e o judeu, ele recebeu uma autocombustão, ele se desintegrou. Então o próprio profeta Eliyahu voltou e falou assim: volta e aprende, passa mais um ano na caverna para você ter hesed em relação às pessoas, você ter misericórdia e desenvolver um bom olhar em referente às pessoas. Então, e assim traz que Bilam,
ele era o oposto do olhar de Davi. O olho de Davi, ele era bordado com várias cores e não havia nenhum olho tão lindo quanto o olhar de Davi. Em relação ao Remes, de sempre olhar de forma positiva para as pessoas, para todos, essa alusão. E também, eu não sei se vocês já perceberam, existem algumas pessoas que têm a facilidade de mudar a cor dos olhos no decorrer da vida e de acordo com o sentimento que uma determinada pessoa tem. Então, se ela está de acordo com o seu humor, se ela está feliz, ela tende a mudar a cor dos seus olhos. É um fenômeno muito interessante que acontece em algumas pessoas. E conforme está escrito, aqueles que temem me verão e ficarão. Aqueles que temem o Eterno, aqueles que temem, que buscam se conectar ao Eterno, me verão e ficarão felizes. Esse é o olhar do rei Davi, que olhava a todos aqueles que buscavam se conectar a Hashem e buscar se conectar aos ensinamentos da Torá. Ele via sempre com bons olhos. Ou seja, assim como traz o Tehillim, o Salmo 119, ou seja, ele ficava feliz em vê-lo todo, enquanto isso, todos os rechaim, todos os malvados, tinham medo dele, né? Isso nos ensina na vida, em relação à forma de olhar para a vida, para as pessoas. É importante, antes de julgar, de criar um julgamento sobre algo, nós devemos escutar uma história, o que seja, e olhar de forma positiva para aquilo, né? E principalmente, independente do que aconteça, agradecer. É como traz esses passuquinhos, assim, esse trecho inicial de uma das músicas da Hasidut de Breslov, de acordo com a linha do Rabino Shalom Arush, que a gente tem que agradecer a Hashem, a Deus, agradecer tudo que acontece na nossa vida. E esse ato de agradecer, existe um segredo muito forte. Quando você agradece o que acontece, aquilo se torna, e você consegue modificar em estados negativos e positivos, ou seja, em forças, porque você coloca tudo que existe algo que não vai tirar você da sua alegria, e você coloca tudo numas mãos muito maiores que a sua, em umas mãos metafóricas, as mesmas mãos que encontramos em Sefer Shemot, que é o livro de Êxodo, que fala que com Yad Hazaká, Kadosh Baruch Hu tirou Am Israel do Egito, ou seja, que com mão forte, Kadosh Baruch Hu tirou Am Israel do Egito. Entretanto, o Passuque número 39, 39, traz que o olho de Bilã, ele era ruim em todos os aspectos. Significa que ele olhava para todas as pessoas sem dar o benefício da dúvida, sempre de forma negativa ele via uma pessoa, e é isso que nós temos que aprender de forma inversa, que é o que a psicologia behaviorista do Skinner chama de comportamento de reflexo. Ou seja, você tem que olhar algo negativo e fazer algo positivo, porque você aprende, e com isso você mostra que você aprende olhando uma coisa ou um ato negativo. E então, o aprendizado desses passuquim para nós é sempre olhar tudo de forma positiva, agradecer o que acontece e olhar as pessoas e as coisas sempre com bons olhos. Daí vem aquela expressão, ele tem bons olhos perante a você, uma expressão da literatura portuguesa, por exemplo, de Camões, da literatura lusitana, dos primeiros poetas do além-mar que chegaram aqui no Brasil. No Passuque número 392, no capítulo 39, nós temos algo muito interessante. Como sabemos que a Lashon Hara, a má utilização da língua, ela recebe uma metzorá, recebe uma punição espiritual, que aqui os tradutores trazem como lepra, mas a ideia de lepra em si é algo que degenera, que a sua raiz é espiritual. Então, traz em Sefer Bamidbar, ele cita que está escrito que Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu, e Aharon, eles falaram mal de Moshe.
E Aharon olhou para Miriam e eis que ela estava com lepra, ou seja, ela recebeu uma punição espiritual. E como sabemos que a punição para falsos testemunhos é lepra, porque todo aquele que faz falsos testemunhos, ele recebe. Todo aquele que jura, que fala e não tem a força da fala, infelizmente, ele recebe um malefício. Isso é o oposto, é o contrário do grande Raham Shalom Cohen, que ele foi mestre de alguns rabinos daqui do Brasil e de São Paulo. Um desses rabinos que teve dois desses rabinos, vou falar três na verdade, que aprenderam direto do rabino Shalom Cohen. Um foi o rabino Shlomo Laniado, filho do grande Raham Efraim Laniado. O outro, o Raham Cícero, que desenvolve e dirige um kollel, o Kollel Havruta. E o rabino Meir Tawil Shlita, ele também teve muito contato com o rabino Shalom Cohen. E ele era conhecido, o rabino Shalom Cohen, e assim os três Rabanim trouxeram nas suas respectivas drashot que ele era conhecido como Pekodesh, ou seja, boca sagrada. Como ele não falava coisas desnecessárias, ele utilizava a sua palavra de forma positiva, ele não fazia lashon hará, ele não falava fofoca, etc. Ele desenvolveu ele desenvolveu uma força espiritual naquilo que ele dizia. E cada um de nós pode fazer isso acontecer. Então, quando você fala algo, daí vem aquela expressão que está jogando uma praga na pessoa. É quando você está falando, desejando algo desnecessário. Por isso que a gente tem que desejar sempre o bem para as pessoas. E da mesma forma, quando a gente preserva e guarda o olhar e a boca de forma correta, isso são mecanismos e ferramentas que elas se transformam de forma sagrada. Então, procure olhar as pessoas sempre da melhor forma possível, dê o benefício da dúvida e fale coisas boas hoje e sempre. Só coisas boas.